E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a história por trás do livro mais famoso de todos os tempos. É uma viagem que, olha, atravessa milênios, continentes e um monte de autores. Vamos nessa? O nosso ponto de partida é uma pergunta que parece um quebra-cabeça, né? Como é que um livro pode ter sido escrito por 40 pessoas diferentes ao longo de 1500 anos? A gente tende a pensar na Bíblia como uma obra única, mas a criação dela é, na verdade, uma das colaborações mais épicas que existem. Então, como isso foi possível? É o que a gente vai descobrir. Para começar, a gente precisa ajustar um pouco a nossa perspectiva. O primeiro ponto, que é fundamental, é entender que a Bíblia não é bem um livro só. Pensa nela mais como uma biblioteca inteira. E o mais legal é que essa verdade está meio que escondida no próprio nome. Bíblia vem lá do grego biblos, uma palavra no plural que quer dizer literalmente os livros. Ou seja, desde o nome já fica a dica de que a gente está lidando com uma coleção de obras, tudo junto num volume só. E agora se prepara para um fato que muita gente não sabe. Aquela divisão em capítulos e versículos que todo mundo conhece não existia nos textos originais. Isso aí foi criado bem depois, sabe? Mais de 1000 anos depois, para ser mais exato. Foi uma invenção para ajudar a gente a se achar no meio de tantos textos. Ok, então já entendemos que é uma coleção. Agora vamos tentar entender a escala, a dimensão dessa criação. É algo realmente monumental. Pensa só nisso. Foram os 40 autores diferentes que contribuíram para essa biblioteca. E não era um grupo homogêneo, não. Tinha de tudo: reis, profetas, poetas, pescadores, estudiosos, gente de todo tipo escrevendo em épocas e situações completamente diferentes. E essa diversidade não para por aí. Os textos foram escritos em 3 línguas antigas. A maior parte do Antigo Testamento foi em hebraico, com uns trechinhos em aramaico, e o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Agora, a parte que talvez seja mais impressionante: o tempo. O processo todo, do primeiro ao último escrito, levou incríveis 1500 anos. São 15 séculos de história, de cultura, de acontecimentos, tudo sendo registrado. Essa linha do tempo gigantesca começa lá atrás, por volta de 1400 a.C., com os escritos atribuídos a Moisés. Aí ela avança, passa pelos Salmos do rei Davi, lá pelo ano 1000 a.C., atravessa as mensagens dos profetas e termina só no primeiro século depois de Cristo, com os textos dos apóstolos. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem óbvia, né? Como é que esses textos escritos em materiais que eram super frágeis conseguiram sobreviver por tantos séculos? A história de como eles foram preservados é tão incrível quanto a de como foram escritos. Os materiais da época eram o papiro, que vinha de uma planta, e o pergaminho, feito de pele de animal. Eram o que tinha de melhor, mas sejamos sinceros, eram muito vulneráveis ao tempo, à umidade. Então, para que esses textos não se perdessem, era preciso um processo de cópia extremamente cuidadoso. E é aqui que entra o trabalho incrível dos escribas, especialmente um grupo chamado maçoretas. O trabalho deles era quase sagrado. Eles não só copiavam o texto hebraico, que originalmente só tinha consoantes, como também criaram todo um sistema de pontinhos para marcar as vogais e garantir que a pronúncia não se perdesse. E para ter certeza que a cópia estava perfeita, eles contavam letra por letra, palavra por palavra, uma precisão absurda. E o resultado de tanto cuidado é algo de cair o queixo. Hoje, a gente tem acesso a mais de 24 mil manuscritos antigos só do Novo Testamento, entre cópias em grego e traduções. Isso faz da Bíblia, de longe, mas muito de longe, a obra mais bem documentada de toda a antiguidade. E aí a arqueologia moderna veio e deu um checkmate nessa questão. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 foi uma revolução. Esses rolos eram 1000 anos mais antigos do que qualquer cópia que a gente tinha do Antigo Testamento. E quando compararam os textos, a consistência era simplesmente inacreditável. Beleza, então a gente tem todos esses textos preservados com uma precisão incrível. Mas como é que eles foram organizados nesse livro que a gente conhece hoje? Com tanta coisa escrita, quem decidiu o que entrava e o que ficava de fora? A resposta está numa palavra: cânone. A palavra significava, literalmente, vara de medir. Pensa numa régua, um padrão, sabe? No contexto da Bíblia, o cânon é a lista de livros que foram reconhecidos como a regra, o padrão para a fé e para a vida. E aqui tem um ponto que é super importante entender. O pessoal não se juntou e votou para decidir quais livros seriam sagrados. O processo foi o contrário. Foi um processo de reconhecimento. O objetivo era confirmar a autoridade que aqueles escritos já tinham no dia a dia das comunidades. Para fazer esse reconhecimento, eles usavam tipo um checklist. As perguntas eram mais ou menos assim: esse livro veio de um apóstolo?
Ou de alguém bem próximo a eles? A mensagem dele bate com os outros escritos que a gente já aceita? E a pergunta talvez mais importante: as comunidades já usam esse texto como palavra de Deus? Bom, depois de toda essa jornada de escrita, de preservação e de compilação, a gente chega na pergunta final. Por que esse livro, tão antigo, continua sendo mais vendido e lido no mundo todo? Curiosamente, o próprio texto usa algumas metáforas para explicar sua natureza. Primeiro, ele se descreve como uma semente, uma coisa pequena que parece simples, mas que, uma vez plantada, tem dentro de si o poder de gerar vida, de crescer, de se transformar em algo muito maior. Depois, ele é comparado a uma lâmpada. Não é algo que cria o caminho do nada, mas que ilumina o caminho que já existe, dando orientação, mostrando onde pisar quando tudo está escuro. E por último, uma espada. Mas olha, não no sentido de uma arma para atacar, e sim como uma ferramenta de precisão que consegue separar, discernir e revelar as verdades mais internas. Essa ideia toda é resumida na percepção de que não se trata apenas de palavras num papel. A ideia é que é algo dinâmico, algo vivo e ativo. E no fim das contas, a reflexão que fica é essa. Seria a Bíblia só um artefato histórico fascinante, o resultado de uma colaboração humana sem igual? Ou seria, como ela mesma diz ser, um documento vivo com o poder de transformar? A história incrível de como ela foi feita nos dá todo o contexto, mas a resposta, bom, essa é um convite para cada um de nós.